Como todos nós já sabemos, já já vai ter Vasco da Gama, né? E estamos todos na expectativa por esse jogão válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco enfrenta o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, que se trata do Atlético Paranaense, né? Esse jogo, mais um jogo dificílimo, só para lembrar vocês, mais uma vez que o Vasco não perde para nenhum time do G4, ou seja, do G4 até agora, Atlético Paranaense fazendo parte do G5 e o Vasco até hoje não perdeu para nenhum time que está no G4. Lembrando que o Vasco venceu por 2-1, Palmeiras empatou por 2-2, o Flamengo venceu o Fluminense por 3-2 e venceu o São Paulo por 2-1. Então o Vasco enfrentará agora o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, que se trata do Atlético Paranaense, em jogo dificílimo. Lembrando que o Vasco não pode usar a premissa de que tem virado quase todos os jogos nesse Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Paranaense até agora não sofreu nenhuma virada. Vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos falar da importância desse jogo, vamos falar dos bastidores do Vasco, que prepara um pacote imenso de reforços. E se você está interessado nesse vídeo, fique conosco por aqui, porque esse vídeo está muito interessante. Vamos falar desse pacote de reforços, vamos falar de venda de SAF do Vasco, né? Vamos falar de recuperação fiscal do Vasco, vamos falar bastante coisa nesse vídeo e vamos logo ao vídeo. Salve, salve família vascaína, megamente aqui junto com vocês. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir como vocês, como já é de praxe aqui no canal, que deixe aquele like, que dê o dedão nesse botãozinho aqui embaixo aqui que tá escrito inscreva-se, ó. Deixa aquele like, mete o dedão no like para fortalecer cada vez nosso canal, fortalecer cada vez nosso vídeo, que esse canal e esses vídeos são feitos de vascaíno para vascaíno. Então, se tu é novo por aqui, já deixa o like, já se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nossos vídeos que tem por aqui. Vamos falar sobre o jogo do Atlético Paranaense, vamos falar sobre recuperação fiscal, sobre venda de SAF do Vasco e sobre pacotão de reforços. Então, se você está interessado, esse é o lugar. Vamos começar falando pelo jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense hoje, que é domingo, Dia das Mães, às 8h30 da noite, né? O jogo vale pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que tem a pretensão de terminar essa parada para a Copa do Mundo na primeira parte da tabela, ou seja, de 10º lugar para cima, né? Que Deus queira que seja entre o oitavo e 10º. Deus queira não, porque Deus não joga futebol, mas que tudo vai dar certo. Deus vai abençoar os jogadores para terem cabeça, consciência e preparação para conseguir mais essa vitória hoje sobre o Atlético Paranaense. Lembrando que a escalação hoje tem a volta de Cuiabano, tem Adson escalado como titular e também tem Rojas escalado como titular. A dúvida para mim é somente no ataque. Eu, se fosse o Renato Gaúcho, entraria com o Spinelli e colocaria David apenas no segundo tempo, caso o Vasco estivesse perdendo ou empatando, para ver se fazia um gol. Brenner, né, hoje ficaria no banco e nem entraria no a minha escalação hoje seria Léo Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta e Robert Renan e Cuiabano. No meio, Thiago Mendes, Rojas e Hugo Moura, que fez o gol, né, contra o Flamengo e também pode fazer a lei do ex hoje contra o Atlético Paranaense, porque já jogou também no Atlético Paranaense. Na frente, Andreas Gomes, na minha opinião, Spinelli ou David, que ele vai colocar o David, e Adson na direita. E essa é a escalação do Vasco. Vasco vem forte hoje, o Atlético Paranaense também vem forte, o Atlético Paranaense que quer se manter no pelotão da frente ali, apesar de ter vindo da segunda divisão ainda esse ano, o Atlético Paranaense quer se manter ali no pelotão da frente, é claro, tá com uma ótima campanha, mesmo tendo vindo da Série B no ano passado para cá. Então o Atlético Paranaense hoje não vai entregar fácil para o Vasco, se o Vasco ganhar vai ser com muita dificuldade. O Atlético Paranaense, assim, em termos, tem um time que está jogando melhor, por isso está na quinta colocação, e o Vasco na 13ª, e o Vasco hoje vem para essa vitória. E agora eu vou falar um pouco sobre o pacotão de reforços. Como eu já tinha falado, o Vasco tem negociando com o Juan Bareta, Cebolinha, Arboleda, entre outros jogadores, Joaquim, já teve o menino lá do América Mineiro que já fechou com o Vasco, lateral esquerdo Paulinho. Temos o Andrei Fernandes, joia da base, que assinou com o Vasco, botou uma multa rescisória milionária. Temos também Ramon Henrique, que sobe do sub-20 para o profissional, pedido exclusivo de Renato Gaúcho. Então o Vasco já está melhorando bastante. Já temos dois jogadores da base, né, que subiram para o profissional.
Temos também, né, o Paulinho, que era do América Mineiro, que é o lateral esquerdo, que está vindo para o Vasco. O Vasco provavelmente vai negociar um dos seus laterais esquerdos, porque o Vasco não vai ficar com quatro laterais esquerdos. Avelar, tem Avelar, tem Lucas Piton, tem Cuiabano e agora Paulinho. O Vasco não vai ficar com quatro. O Vasco vai negociar ou o Avelar ou o Piton, isso é fato. Então, fique ligado nas próximas atualizações aí que viemos trazer para o Vasco. E também sobre a venda da SAF do Vasco, essa venda está muito bem encaminhada. Tá entendendo? Essa venda está muito bem encaminhada. Falta apenas pequenos detalhes. Acredito que até o final desse mês essa venda já vai estar concretizada, pois o Vasco pretende terminar essa venda, pretende finalizar essa venda para que possa montar o seu elenco, trazer esse pacotão de reforço que eu acabei de citar, né, na janela de transferência do meio do ano. Então está muito próximo, apesar de eu particularmente achar que não é necessária a venda do Vasco, mas aí eu vou falar sobre a recuperação fiscal baseada na venda dessa SAF. Pedrinho, que sempre deixou claro que a intenção dele é vender essa SAF do Vasco. Por que Pedrinho quer vender essa SAF do Vasco? Porque o Pedrinho sabe que depois dessa recuperação fiscal, se o Vasco não cumprir essa recuperação fiscal, a chance de falir é muito grande, porque o Vasco está em dia hoje justamente por conta dessa recuperação fiscal, do Ministério Público ter aceitado essa recuperação fiscal, essa recuperação judicial, para que possa pagar os credores. Está tudo em dia com os credores, tudo que foi acordado está sendo pago, mas o Vasco não pode nem pensar em assumir novas dívidas. E uma coisa eu vou dizer para vocês: o Vasco arrecada menos do que deve. Então o Vasco não consegue pagar as dívidas sem a recuperação fiscal. As dívidas que o Vasco tem, ele está pagando devido à recuperação fiscal. Se o Vasco adquirir novas dívidas, vai ficar muito difícil do Vasco sair dessa dívida. Então, o Pedrinho expressamente quer vender essa SAF. Pedrinho parece que não tem intenção de continuar como presidente do Vasco, já deixou isso bem claro que nem sabe se vai concorrer à reeleição ao cargo de presidente do Vasco, que vai ter eleição agora em outubro. Então, Pedrinho tem intenção de vender essa SAF mais rápido possível. Tá encaminhado, já tem tudo acertado, só falta o ok da Anresf, que é a agência reguladora do Fair Play Futebol brasileiro. Então, só falta isso. Então, pretendemente, eu acho que não precisava vender. Tem muitos clubes aí do Brasil que, apesar de estarem com dívidas no mercado, ainda não venderam, não são SAF. Que é caso de Corinthians, bastante time ainda não é SAF. Se eu não me engano, é 4 ou 5 que são SAF, então o Vasco, de acordo com o que está fazendo, não precisaria vender. O Vasco só precisa do investidor, um patrocinador. Pedrinho, que ainda não fechou um patrocínio master para a camisa do Vasco, apesar de eu achar que de certa forma ele não está errado, porque também não pode aceitar qualquer valor que venha no apresentar o Vasco, porque o Vasco também não está jogado as traças também não para aceitar qualquer valor que qualquer um venha oferecer. No caso da Fadel aí, esse negócio aí, veio a Sportbet aí querendo pagar muito menos do que está pagando para outros times, e o Vasco não pode aceitar essa situação. Então, fica a dica aí, se você está interessado em saber tudo sobre o Vasco da Gama, esse é o lugar certo. Aqui você vai ficar sabendo tudo de Vasco da Gama, sem mimimi e sem sensacionalismo. Vamos tratar o Vasco como o Vasco deve ser tratado, que é o gigante que é. Não vamos ficar inventando notícias sensacionalistas aqui para trazer ninguém para nosso canal. O nosso canal tem o intuito e a satisfação de trazer notícias verdadeiras sobre o Vasco, ainda que essa notícia não agrade todo mundo. Então, se você é novo por aqui, eu vou te pedir novamente que meta o dedo nesse botão aqui que está escrito inscreva, meta o dedo nessa mãozinha que tá assim com o dedinho para cima, que se trata do nosso like, ativa o sininho da notificação para não perder nossos vídeos e fique atento ao jogo de mais tarde contra o Atlético Paranaense. Estaremos ao vivo em live falando sobre esse jogo. Se você está gostando dos vídeos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder os nossos vídeos que tem por aqui. Ótimo jogo hoje, ótimo Dia das Mães para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.